Fala aí, beleza? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre a única coisa. O que é isso? Isso é um conceito já relativamente antigo do marketing, né, na área de vendas, publicidade, e que pelo menos que eu conheça, quem popularizou muito esse conceito, tá? Foram duas pessoas basicamente. O primeiro deles, assim na ordem, eu não sei quem, não lembro exatamente quem começou primeiro, mas tem um cara chamado Russell Reeves. Daqui a pouco eu escrevo até o nome dele aqui. Russell Reeves, ele trouxe um conceito relacionado à proposta única de venda. Nós não vamos tratar hoje de proposta única de vendas, então vai ter uma outra aula e depois eu vou falar só sobre PUV, né? PUV, proposta única de vendas. Hoje meu foco é mais um conceito anterior, digamos assim, que é de Mark Ford, tá? E que fala exatamente sobre uma única coisa. Por que que eu estou dizendo isso? É que no digital, tá? Independente se você está no início da tua jornada ou já está há um bom tempo, você vai sofrer deste mesmo problema, tá? Que é o quê? É excesso de informação e excesso, inclusive, de execução. Às vezes você tem tanta ideia, tem tanta coisa para começar a colocar em prática que paralisa você. Né? Então, por isso que sempre o ideal é você ter um certo método para tentar seguir ao máximo possível, mesmo que em alguns momentos, porque não existe método à prova de falhas, tá bom? Não existe isso. Não existe perfeição. Qualquer formato, Pablo, eu vou usar tal funil, não interessa qual seja o funil, qual seja a estratégia de vendas, ela não é infalível, porque do outro lado, nós estamos lidando com pessoas, tá? Então, por mais que, sei lá, um exemplo bem simples, por mais que o gatilho da escassez e da urgência funcione, mas não funciona 100% das vezes nem para 100% das pessoas. Evidentemente que acelera, é um processo acelerador, mas não existe isso de uma porcentagem alta de, ok, vai dar certo, tá? E esse conceito, então, única coisa, vem exatamente para tentar te ajudar nesse processo, nos ajudar, né? Isso me inclui, tá? Então, Mark Ford, ele começou a popularizar esse conceito que ele chama de uma grande ideia, uma emoção central e um benefício desejável. Esse é o foco. Daqui a pouco eu vou escrever, quer dizer, já está escrito aqui, já vou compartilhar a tela, porque fica melhor para eu ir exemplificando, conversando aqui. Então tá aqui, estava espirrando agora há pouco. E então a única coisa, o poder do foco nas vendas. Porque vamos imaginar o seguinte, no meu caso, eu domino muitas áreas no digital, de tráfego pago, a parte de copy, de estratégia, tá? O que você puder imaginar, o único ponto fraco meu, sem modéstia, né, é a parte de Google, porque eu nunca quis me aprofundar. Uma questão mesmo de decisão, mesmo de foco, mas relacionada a meta-ads, a campanhas de anúncios dos mais tipos diversos, de copy dos mais diversos. Ferramentas nem se fala, até criação de ferramentas eu já cheguei a criar e tenho ferramentas minhas, tá? Então, programei mesmo, criei do zero, porque o que tinha no mercado não satisfazia totalmente, então eu tive que criar. Então, o fato é que, beleza, só que nessa minha jornada, então, eu aprendi muita coisa, mas na hora de vender eu preciso ter pelo menos alguns focos mínimos possível. Porque senão, um foco mínimo possível. Porque senão a coisa vai desandar de um jeito que vai me confundir, vai confundir a minha audiência, tá? Então vai confundir todo mundo. Por isso que é muito, pelo menos em um determinado período, onde vem um grande detalhe. Pablo, no meu caso, que eu sou parecido contigo, eu domino muitas coisas, não necessariamente igual a mim, né? No mesmo tema, e outros temas, seja lá qual seja a sua especialidade. E agora, o que é que eu faço? Começo com uma coisa, tá? Depois, nada impede, você deve ter visto já alguns especialistas por aí, focando em outras áreas também, em outros segmentos dentro daquela área.
Mas para começar, para não gerar confusão, tá? Para quando alguém puder lembrar de você ser fulano de tal coisa, que faz tal coisa. Por exemplo, eu participo de um grupo de mentoria e meio que aos poucos cada um foi se especializando numa área, tá? Ah, quando se falar sobre copy, olha, copy é fulano de tal é o cara. Pablo domina copy, sim, mas igual a fulano, não, porque fulano já se especializou nisso. Chega em tráfego pago para lançamento, olha, se for lançamento, ó, não tem melhor do que fulano que já investiu alguns milhões e os clientes dele já ganhou muitos outros milhões. Então, é o cara. Chega para mim, ó, fala, no meu caso, alguém chega e diz, olha, low ticket, aí dizem, Pablo, se foi low ticket, é com Pablo, porque Pablo consegue domina desde o início, desde antes que low ticket se fosse famoso no Brasil da forma que é hoje, lá em 2020, 2021, eu já vendia low ticket com outro conceito que, enfim, aí, Pablo é o exemplo para esse caso, aí vai poder te ajudar. E aí, por que que eu estou dizendo isso? Porque, lógico que eu domino copy, domino tráfego, mas eu preciso ser lembrado pela minha audiência, pelo menos por alguma coisa. Então, se é, é, você trabalha ajudando, por exemplo, eu tenho uma mentorada que ajuda mulheres com mais de 30 anos que não têm tanto tempo assim para se exercitar, tá? Ou seja, é, ela já começou a ser referência nisso. Lógico, ela tem outros muitos produtos, que na realidade são formas de se exercitar. Mas o tema central é ajudar mulheres de mais de 30 anos, né, que têm pouco tempo para se exercitar. Como vai acontecer o exercício, se é com dança, se é usando o peso do corpo ou outras estratégias, né, vai mudar um pouquinho, mas existe uma grande ideia por trás. É tanto que a minha. E detalhe, essa grande ideia que eu vou começar a comentar aqui, ela vai mudar com o tempo. Nós vamos mudando com o tempo e é normal, tá? Então, por exemplo, hoje eu utilizo muito o conceito de que o simples vende. Eu estou buscando muito o conceito de simplificação. Entenda que, por exemplo, o corpo humano. Olha como é engraçado. Eu estava vendo esses dias um podcast. O corpo humano, ele é uma máquina mega complexa, né? Só que se formos analisar, formos aumentar, né, colocar uma lupa, aumentar o zoom mesmo, o máximo possível, nós vamos chegar num momento em que vão estar ocorrendo reações químicas básicas, elementares. Então, o nosso corpo, no final das contas, são várias, no caso, milhões de reações químicas ocorrendo, cada uma de forma simples, só que quando une todo esse simples, gera uma complexidade, e uma complexidade que funciona. Só que aí o interessante é o seguinte, digamos um exemplo bem simples, depois eu vou dando exemplos no digital, tá? O exemplo do oxigênio. Por que que nós respiramos oxigênio? Porque o oxigênio é um dos elementos que estão no ar mais simples e que é o campeão, é um dos que mais gosta de correr atrás de elétrons, né? De oxidar, é o termo usado, né? Então, o oxigênio ele gosta de outros elétrons. Então, é um gás fantástico e que faz uma reação mais simples possível em relação aos outros. Tem outros gases que fazem a reação de capturar o elétron? Sim. Mas qual é o mais simples que tem à disposição? O oxigênio. Então, no caso das vendas, mesma coisa. Você domina um monte de coisa. Mas qual é o mais simples se for para você começar a vender? Não quer dizer, entenda que simples não quer dizer fácil. Simples só na questão de execução mesmo, mais básica. E que esse simples não quer dizer que não funcione. Mais uma vez, é só o conceito de qual o menor caminho, onde é que eu vou gastar menos energia para começar, né? Que tem uma história bem comum da laranja cravo, né? Que é porque vai depender da região. Cada região tem um nome para. Aqui no Nordeste, essa região aqui, Pernambuco, nós chamamos de laranja cravo.
Eu acho que tangerina mesmo, em outros lugares do Brasil, depende do local. É aquela laranja que você descasca facilmente com a mão, né? A casca fácil de sair. E quando é criança, você pode ver que tem uma dificuldade muito grande. Alguém precisa começar o começo. Às vezes rasgar um pedacinho de puxar, porque a criança não tem força suficiente. Até você mesmo, muitas vezes, não tem força suficiente para começar a arrancar. Tirou a primeira parte, depois fica mais fácil. Então, esse mínimo de esforço necessário, muitas vezes, tá, é uma forma mais inteligente, usando uma ferramenta. Então, no nosso caso, no digital, a mesma coisa. Então, essa grande ideia que nós precisamos partir, voltando agora para o nosso conceito, vai ficar maior um pouquinho a aula, mas está tudo bem, relaxa. É, essa grande ideia, o que é que vai acontecer? Poxa vida, eu sei 5 coisas legais, mas o que é que essas 5 coisas legais têm em comum? Ah, tem tal coisa em comum. Essa é a grande ideia. No final das contas, eu conheci de tráfego pago, de automações, disso, desse monte de coisas que eu estou mostrando aqui, significa dizer que eu sei ensinar as pessoas a venderem. No final das contas, a grande ideia é eu ajudar outras pessoas a venderem. De forma bem resumida, é isso. Agora, o como vai acontecer isso e outros fatores, aí vai depender muito de cada um. Então, a sua grande ideia, basicamente, é isso. Ser algo mais simples possível. No final das contas, qual é a tua grande ideia? Ah, eu sou especialista em tal coisa. Eu sou a pessoa que faz isso. Isso, inclusive, vai te ajudar na definição da tua bio, tá? Essa única coisa, o poder do foco nas vendas também vai ajudar nesse sentido, tá? O que é esse conceito de emoção central? Pelo menos isso aqui pode variar um pouco, efeito único, benefício também pode variar um pouco, tá? O que é esse único benefício? E no caso, a emoção central. Nós precisamos inicialmente arrancar, digamos assim, algum tipo de emoção, nem que seja a emoção de sentimento de perda. Você está sentindo que vai perder, perda ou perca. Sentindo que a pessoa vai perder algo. Olha, se você não comprar agora, você vai perder isso. Então, isso é um tipo de emoção central que você pode focar, tá? Existem outras emoções, assim, uma das mais fortes sempre vão ser essas. Senso de oportunidade, sentimento de que vai perder algo se não, né, não agir agora, tá? Medo. Tem pessoas que focam no medo. O pessoal que vende seguros, por exemplo, foca muito em medo, né? Bate muito nessa tecla medo. Eu tenho até um curso chamado 8 abordagens diferentes para vender o mesmo produto. E aí, nesse produto, eu ensino 8 formas diferentes, que é essa questão da emoção central. Mas, assim, vai querer uma emoção central, vai de um dos gatilhos mais comuns, que é o da urgência ou da escassez, tá? Foca neles, que é muito top. Então, a emoção da escassez da urgência, no sentido de que ó, restam poucas vagas, tem poucas unidades, o horário está, né, tá quase lotado, vai ser amanhã, corre, né, coisas desse tipo. E um único benefício. Então, mesmo que o seu produto ele traga outros benefícios, tá? Mesmo que o seu método, aquilo que você ensine, exemplo, Pablo, ele ensina a emagrecer, mas também a pessoa ganha, tem tônus muscular, tem isso, tem aquilo outro. Não, calma, escolhe um para focar mesmo quando as pessoas, quando já tiverem comprado, tiverem dentro, aí você pode explicar outros benefícios que existem por trás, que não é só aquilo, existe mais coisa. Mas pelo menos de início, tá? Tenta focar para que a comunicação não se perda no caminho, tá? Para que fique bem claro, o mais claro possível, para que a pessoa possa entender o que é que está acontecendo, tá bom? E aí, deixa eu só pegar aqui no outro monitor. Pronto. Por exemplo, uma grande ideia. Vou pegar um exemplo meu, depois nós podemos trabalhar aqui outros exemplos. Cadê você?
Ó, um exemplo de grande ideia. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Exemplo de grande ideia. Aqui, ó. Suas primeiras vendas. Suas primeiras vendas em 7 dias. É um curso que ensina suas primeiras vendas em 7 dias. E aí é onde entra a questão da qual é a grande ideia? Tá deixando bem claro, olha, existe um monte de coisa que eu poderia ensinar. É um conceito de marketing digital, mas eu posso focar nesse sentido. Olha, a grande ideia, no final das contas, é eu vou te ensinar a fazer suas primeiras vendas em 7 dias. Um sentimento, uma emoção que eu posso focar. Medo. Que tipo de medo? De ficar para trás, de sozinho demorar a executar. Que é aquela questão, você pode até dominar, você pode até talvez saber algo sobre aquele tema, mas qual é a sequência certa? O que é que tem que ser dito? O que é que tem que ser feito? Tudo de forma organizada no curso vai ensinar, entendeu? Então, é uma emoção central pode ser medo nesse sentido. E a questão do único benefício, tá? Pode ser algo relacionado a em pouco tempo. Em pouco tempo você executar aquilo. Isso é um exemplo de benefício, tá? Então, uma grande ideia. Vou te ajudar a fazer as primeiras vendas em 7 dias. Inclusive, estou sendo específico até no prazo. Em até 7 dias, pode ser, né? Medo de ficar para trás, de fazer sozinho, de demorar para executar. E o benefício vai acontecer isso em pouco tempo, né? E sem investir muito. Em pouco tempo e ó, aí pode ser já um agregador, pode ser dois juntos, tá? O ideal é que faça só um, porque quanto mais você acrescenta, mais plausível tem que ser assim, porque senão vai ficar, ó, olha, em pouco tempo e sem investir muito. Ainda é plausível. Ah, tudo bem, 7 dias talvez eu consiga, mas eu estou deixando claro que vai se investir, mas não vai investir muito. Vai se gastar tempo, mas é pouco tempo, né? Isso tem que estar bem claro. Então, isso é um exemplo de grande ideia. Deixa eu só mudar aqui, é uma questão mesmo minha porque tem pessoas que fazem antes, né? Então, para ficar realmente. Então, tenta organizar sempre tuas ideias nesse sentido. Uma grande ideia. E assim, usa até mesmo o chat GPT, por exemplo. Você pode tirar algumas ideias. Olha, você conta uma história mesmo. Olha, eu trabalho fazendo isso, aquilo, outro. Quero construir uma grande ideia, né? Não sei como fazer, não sei como isso, como aquilo. E esse, inclusive, aqui, olha, essa única coisa minha, provavelmente eu vou estar utilizando. Se você prestar atenção, ela é perfeita para ser usada na bio, para ser usada em alguns conteúdos, em pitch de vendas, algo desse tipo, é bem interessante para ser utilizado, tá? E sempre pensa nesse sentido, começa a analisar mesmo, mais uma vez, mesmo que você tenha outras coisas, mesmo que você venda depois outras coisas, mas você inicialmente fazendo isso, o que é que vai acontecer? O foco, você vai passar a ser lembrado por aquilo. Ah, é fulano de tal coisa. Mesmo que fulano de tal coisa ensina outras partes. Por exemplo, eu ajudo também pessoas a não fazerem suas primeiras vendas, mas a faturarem mais. Já é uma outra etapa. Mas, pelo menos, olha, nesses próximos 30 dias eu vou focar só nesse público. É o que eu estou fazendo, por exemplo, recentemente. Eu tenho batido na tecla mais desse público. Só que eu passei 15 dias numa campanha específica, tá? Era relacionada a vendas, realizar vendas online, só que a grande ideia tinha a ver com simplificação e acelerar. O simples é possível acelerar com o simples. Basicamente era isso. Eu focava, tá? O simples é possível acelerar com ele. Então, é um funil de vendas que eu tenho, só de 3 fases, e que o conceito de emoção central era o mesmo, focando em medo de ficar para trás, de fazer sozinho, de demorar a executar,
E o único benefício, em pouco tempo e sem investir muito. Isso não mudou. A única coisa que eu mudei foi a grande ideia, né? Eu alterei para pessoas que já estavam no patamar acima, que já estavam fazendo as vendas, mas precisavam só de um pequeno empurrão, né? Então eu fico revezando só nessa grande ideia, mas tem uma relação forte em quê? Em vender online, no final das contas, né? Então, o mesmo caso é o seu. Não sei o que é que você faz, não sei o que é que você vende. Inclusive, se quiser deixar nos comentários também aqui o que é que basicamente você faz, ou se chegou a ter alguma ideia sobre qual é a sua, o conceito de grande ideia, de emoção central, o único benefício, colocar aqui, né, que eu posso até depois tirar um tempinho e responder, tá? Então, coloca. Mas aí qualquer coisa, pede ajuda ao chat GPT, por exemplo, que é top, é muito legal a ideia. E aí, só para encerrar, para a aula não ficar gigante, né? Não se preocupe que eu vou estar trazendo em breve outras aulas sobre esse tema, alguns exemplos mais práticos e tudo mais. E aí, aproveitando o gancho, se você deseja, então, inclusive, realizar suas primeiras vendas em até 7 dias, 14 dias em média, na realidade é um pouco mais, 14 dias, né? Você está sentindo que está ficando para trás, está tentando fazer sozinho, não está conseguindo, está demorando a executar, sabe que poderia ter um grande potencial. Puxa vida, eu tenho grandes ideias, mas não está conseguindo sair do lugar. Eu posso te ajudar, tá? Em pouco tempo você vai estar com as coisas organizadas e começando a fazer suas primeiras vendas. Pablo, como? Eu tenho um acompanhamento chamado Mentoria Start, tá? Vou deixar aqui abaixo na descrição e nos comentários, provavelmente, o link para que você saiba mais como é que funciona. É uma página que tem um vídeo no início, dá para você assistir, entender o conceito e abaixo tem mais informações de duração da mentoria, como é que funciona ela, descrição, tem uma série de informações importantes. Dá uma olhada, vê com calma essa informação, tá? E se você sentir que é para você dar um preço, olha, é a prova de desculpas. Ah, Pablo, é caro. Não, não é caro. Tá? Sinceramente, é a prova de desculpas. O prazo, o tempo dessa mentoria é um tempo bom, que dá para poder a gente se encontrar e tirar dúvidas, se ajudar. Tá? Então, não, é aquilo que eu disse. É a prova de desculpas, não tem desculpinha. Então, tem como fazer e dá muito certo. Beleza? Então, se interessou, clica aqui abaixo no link que eu vou deixar. No mais é isso, nos vemos por aí. Valeu, grande abraço.